E aí, grupo, tudo bem? Tô aqui, ó, com o Vinícius da Roya. Ele vai explicar pra gente que eu tô vendo aqui. Ele veio trazer as novidades. Então, antes de falar da novidade, a gente tá começando de novo. É um vídeo do zero, então nós vamos falar um pouquinho da linha Roya, né? Isso aí. Aqui a gente tem as linhas. A convencional é a wide. Cadê a wide? É o wide, tá aqui, perfeito. Wide. Aí, Exato. vamos começar lá do começo, né? As primeiras lentes de entrada da Da Roya. Roya, aqui ó, tá aqui ó. Começa no Multifocal, né? Multifocal começa no Amplos. amplos. Exato. É um multifocal custo-benefício. Exato. A Argus vem depois, que todo mundo conhece, Perfeito. perfeito? Uhum. Aí depois da Argus, Argus Truform. Argus Truform, Exato. Tecnologia para astigmatismo. para astigmatismo seria uma mistura, né? Exato. De convencional com digital. Digital A Roya GP, que é uma lente para armação maior. que já entra com a nomenclatura Roya Lux, que foi a primeira lente que veio para Começou. Roya Lux, exato. disputar com o Varilux Comfort. Perfeito. Né? A GP fez frente com um Varilux Comfort e ganhou bastante mercado, que é uma lente muito boa para perto. Aí vem a Wide Trueform, que seria É uma evolução do GP com a tecnologia para astigmatismo também. isso. A Wide normal não temos? A wide ela tá posicionada na outra página, porque agora é tecnologia BKS. A gente vai passar um pouquinho sobre essa nova evolução. Tá, então vamos lá. Então aqui teria, depois da GP, teria a Royal Lux Wide convencional, mas ela sumiu do mercado, então A wide começou a assumir, agora é a wide Trueform, Wide Trueform, Aham. então. Wide Exato. Trueform, Summit, Summit 14 Trueform. que é para armação menor, um desenho compacto, né? Isso, para quem quer altura 14 milímetros. Perfeito. E aí então nós temos a Wide Wide Pro. Seria uma Wide. A Wide Pro é uma evolução da Wide, ela amplia em 35% o campo intermediário e perto, comparado ao Wide. Do Wide Pro para o Wide é 35% a mais no campo intermediário e perto. É uma evolução no campo intermediário e perto Legal, aí, ó. Então eles melhoraram o desenho, né? da Wide Fizeram Pro. uma evolução. Exato. E aí veio o Wide BKS. Então o Wide comum, a gente parou de trabalhar com Wide comum, só existe a versão agora BKS, que a pronúncia é backside. É a progressão na parte traseira da lente. Quando era só o Wide, o desenho da lente era projetado na parte externa. E agora com o BKS backside, a progressão está sendo feita na parte interna. Naturalmente a gente aproxima esse campo de visão do olho do cliente, a amplitude que ele tem é muito maior. Ah, tá. Então aqui quer dizer que então, assim, se a gente fosse falar numa linguagem mais simples, ela virou freeform. Ela virou freeform. A Wide saiu da convencional e passou a ser freeform. com o Exato. nome BKS, que aí É o backside, para lembrar, né, que é a progressão traseira, parte traseira. é back atrás, side lado, Exatamente. projeção de trás, aquela brincadeira da fechadura do olho, né? Exatamente. Fechadura, buraco da fechadura. Buraco da fechadura. Da Legal. porta, né? Quanto mais próximo, maior a amplitude. Então, na linha segue a mesma situação, Wide BKS, Summit BKS e Wide Pro BKS. Wide Pro. Depois disso a gente vai para um Wide Premium BKS. Ah, tá, um prêmio, né? Exato. Então, esse aqui seria a Royal Lux Freeform, né? Uhum. Wide Freeform, que é o BKS. A Pro teria Uma evolução, né? No campo intermediário e perto. seria uma dessa melhor ainda. Exato. E aí vem a Premium. A Premium, perfeito. A Premium eu não conhecia. O que ela tem de melhor que a Wide? A Royal Lux Premium, ela tem um controle de distorção. É uma das vantagens desse produto. Além da progressão ser feita na parte interna, leva em consideração as medidas da armação. Então é um produto que a gente já começa a fazer uma personalização. Além disso, essa lente é mais plana. Então, em relação à asfericidade, que é a nova geração de lentes, o cliente vai ter um campo muito melhor de visão, principalmente aonde ele se queixa, que é a lateral do multifocal. Nesse produto a gente consegue diminuir o efeito de distorção. Além disso, ela tem altura variável, que fica mais personalizado dentro da característica do nosso cliente. Ah, tá. Essa brincadeira de altura variável é uma coisa nova no mercado e todo mundo vai precisar entender disso. Por quê? Porque quando fala que é altura variável, além da medida de DNP e altura, a gente tem que falar, olha, eu quero que seja com a altura do corredor de 14, 16, 18, eu não sei, cada lente tem uma especificação. Então seria uma terceira medida que a gente vai ter que aprender isso, vai ter que acostumar com essa nomenclatura aí, altura do corredor, tá?
não é a mesma coisa, né? A altura do corredor é a altura que a gente quer que a lente venha. Tipo, wide ou summit. Exato. E a altura de montagem é a altura que a gente vai montar Exato. a lente. Para a distância do campo intermediário e perto ali, né? Personalização. Perfeito. Então acho que então ele ganha um controle de balanço, né? Exatamente. Em relação à distorção na lateral da lente, o cliente geralmente sente, pelo fato dessa lente ser mais plana, até a tecnologia do controle de distorção vai ficar mais fácil a adaptação e um campo de visão muito maior. Além disso, a outra tecnologia dessa lente é a potência efetiva, que é um cálculo automático que a Roya faz para ficar bem fiel à prescrição médica. Justamente porque quando o médico faz a refração, o greens que o doutor utiliza tem uma posição na distância vértice diferente da armação que o cliente escolhe na ótica. Então, tem alguns casos que o cliente não adapta com o óculos que a gente faz e ele chega no médico para conferir o grau e o grau está batendo. Só que com a armação que ele coloca, não está batendo. Justamente porque a posição do greens que o doutor utiliza é diferente da armação que o cliente escolhe na ótica. E essa compensação a gente consegue fazer no Hilux Premium, para ficar bem fiel à prescrição médica e evitar esse tipo de não adaptação. Tá, então para fazer essa prêmio aqui, teria que ter uma medida da distância vértice, não da armação? Exatamente. Perfeito. Leva em consideração a distância vértice também. E teria que ter medidas digitais para esse, ou o cara medir na reguinha também pode fazer essa medida? Na reguinha a gente tem, as óticas que precisarem, entrem em contato comigo, eu vou ensinar vocês a tirar a distância vértice pela reguinha, quem não souber, é claro. E caso mandem sem essas informações, a Roya faz um cálculo padrão, de acordo com as medidas da armação, a nível horizontal, vertical, ponte, e vai levar em consideração o DNP e a altura. Se conseguir mandar todas as informações, é melhor ainda. A nível personalização vai ficar melhor. Mas caso não mande, a gente faz um cálculo padrão daí. Tá? Não tem por obrigação mandar essas medidas. Entendi. Na minha opinião, o consultor que vender essa lente e não mandar, ele não é consultor. Porque ele está privando uma qualidade, uma tecnologia do cliente que vem nessa prêmio. Então, Exato. É bom e importante a gente pelo menos saber medir, pelo menos na reguinha. Exato. Que já funciona, né? E aí a gente vem então para a linha Lifestyle. Lifestyle, que seria o freeform. Porém, pelo que eu entendi, toda essa linha do backside agora já se torna freeform. Já se torna freeform. Né? Antes era a partir do Hilux Premium. Agora, desde o wide comum, já é freeform. O wide comum que chama BKS, né? BKS, exatamente, backside. Bora lá. Agora a linha freeform, mais premium, seria uma linha freeform mais customizada, tá? Certo. Até onde eu entendo, eu acredito que aqui ele é freeform, mas tem medidas padrões, entende? Exato. Aqui ele é freeform, mas ele tem medidas mais customizadas. Exatamente, exatamente. No Lifestyle, a gente chama ID. ID, vocês podem perceber até no catálogo de divulgação, tá lá escrito ID. Esse ID significa Double Interaction, que é a conexão do campo externo com o campo interno. Então o Freeform, naturalmente, tem o campo de visão projetado na parte interna da lente. Nesse caso em específico, a linha ID é Double Interact, que é uma combinação do campo externo comparado com o campo interno. A gente consegue ter um aproveitamento maior do campo útil desse bloco. Então é um produto que a gente vai ficar mais fino e que vai ter uma visão muito melhor, justamente porque a superfície da lente é mais bem confeccionada e possibilita a maior passagem de luz. O cliente tem uma nitidez, foco muito mais rápido do que um freeform comum. Então esse aqui seria a Lifestyle ID. Lifestyle é a primeira lente freeform que veio nossa, deu um boom no mercado. Exatamente. Né? E aí veio a V+, que foi a segunda. Perfeito? Isso mesmo. A comparação do V+, comparado ao Lifestyle, é que o V+, leva em consideração todas essas medidas que o Ricardinho comentou aqui no vídeo, que é muito importante tirar, que é a distância vértice, ângulo pantoscópio. Todas essas medidas vai fazer com que essa lente fique mais personalizada de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, o Lifestyle V+, além dessas medidas personalizadas, o consultor óptico vai poder identificar com o cliente qual que é a principal dificuldade desse cliente, se é um campo de longe ou o campo de perto. Nós temos duas opções no V+, Clarity, que vai privilegiar o campo de longe, e Harmony, que vai privilegiar o campo de perto. Então, no Lifestyle V+, nós temos essa possibilidade de personalização que fica a critério do consultor óptico. Legal, então, a Lifestyle, Lifestyle seria um freeform personalizado, a V+, seria um plus, uma melhora dele, e também
perfeito. tendo a possibilidade da gente colocar ele no Clarity ou Harmony. Clarity ou Harmony, exato. Clarity, um desenho... Clarity, lembrem que Clarity para longe. E Harmony, que é um foco para perto. Isso aí, então aí quer dizer, quando você tiver um cliente que gosta mais de longe, pede Clarity. Quando tiver um cliente que gosta mais de perto, o Harmony. Por exato. experiência, eu diria assim, no padrão, você use sempre para perto, se você não souber. Tá? O cliente sempre prefere de perto do que de longe. Na história do multifocal, eu acho que é isso aí. Então, por exemplo, na Varilux veio a Panamic, que era uma lente, veio assim, depois da Comfort, que era privilegiando o longe, mas elas sumiram. As lentes que eram privilegiadas de longe foram sumindo do mercado. Historicamente, exato. Muito bacana. E aí depois a gente tinha o MyStyle V+, né? E o que ele tinha de diferente do V+. O MyStyle, ele tem a nível de personalização para entender exatamente a necessidade desse cliente. Nós temos a possibilidade de personalizar essa lente no cotidiano da vida desse cara. Esse produto a gente tem um identifier que vai fazer com que a gente faça uma anamnese de forma detalhada com esse cliente para entender o cotidiano dele. São em torno de 15 a 20 perguntas que a gente vai fazer com o cliente para entender o perfil, se ele usa muito computador, se ele usa muito tablet, se ele participa mais da área externa ou a área interna, e vai fazer uma lente com um desenho ideal para aquela necessidade. É mais de 2.300 combinações de desenhos que a gente tem no MyStyle para entregar para esse cliente. Então vai personalizar, assim ficar uma lente perfeita dentro daquela característica. Então essa aí seria a lente mais A top. premium, a top da Roya, né? Então veio a primeira geração, Lifestyle, aí veio a Lifestyle V+, aí veio a MyStyle V+, né? Perfeito. Que é a top, que pelo que eu entendo, você me corrija se eu estiver errado, ele mistura a tecnologia da lente com também o seu estilo de vida, se você é mais jovem, se é mais ativo, se lê mais, se joga golfe, se joga se dirige mais, dirige menos. Vai levar em consideração tudo isso. Se precisa de uma lente mais para área de lazer ou para área profissional, o MyStyle vai ser feito de acordo com a sua necessidade em específico. Bacana, então essa é a lente top. Top de linha, fabricada no Japão, tá? Fabricada no Japão. Não temos essa tecnologia no Brasil. Às vezes o pessoal vê uma desvantagem em falar que essa lente é do Japão, mas é uma grande vantagem. Falar para o cliente, olha só amigo, essa lente é fabricada somente no Japão, não temos uma tecnologia dessa aqui no Brasil ainda. Então é um produto que a gente consegue valorizar, até por causa do valor da venda, né? Tá legal? O Sensit, para reforçar aqui rapidinho, a tabela da Roya, em praticamente todos os produtos, tem a opção do Sensit. O Sensit é um fotossensível exclusivo da Roya. A principal diferença do Sensit é que o tom residual, quando escurece, é mais escuro, então ele é mais voltado no preto. Para clientes que falam que fotossensível é coisa antiga, óculos antigo, coisa de velho, que a gente escuta no balcão, o Sensit veio para mudar isso. O Sensit, o tom de escurecimento dele é superior à concorrência. Ele fica num tom bem preto. Tá? Aí então, já veio o jabá do Sensit, que é o concorrente do concorrente do T lá, tranquilo, que é um fotossensível da Roya, uma tecnologia, né? Exato, temos também o T aqui na tabela da Roya, né? Seria a Bombril e a Solon, né? Os dois têm a mesma característica, certo? A gente está desenvolvendo o Sensit aqui no mercado do Brasil, então é um produto que está sendo muito bem aceito pela estética dele. Legal, então isso aí. E aí agora a novidade o Lifestyle 3i. 3i. E aí, por isso que a gente tinha pulado, por quê? Porque existia um gap muito grande de valor entre o V+, e o MyStyle, correto? Então Exato. Eles fizeram uma lente intermediária para quem quer investir um pouco mais, mas não tanto quanto o MyStyle. Exatamente. E aí, o que tem essa aqui de diferente do V+? Exato, legal, vamos lá. Igual o Ricardinho falou, o V+, comparado ao MyStyle, existia um degrau de R$ 2.500 a mais. Ou seja, a maioria dos clientes que iam investir num outro produto acabavam não comprando por causa desse degrau de R$ 2.500 a mais para dar um upgrade comparado à lente que ele já usa. O Lifestyle 3i, ele contempla uma tecnologia do MyStyle, que é a harmonização binocular. O que é a harmonização binocular na prática? É um cálculo prismático feito nas lentes, para gerar um equilíbrio de passagem de luz e o cliente ter um foco, uma percepção muito mais rápida comparado aos outros multifocais.
O que acontece muito é que existem muitos clientes com alta anisometropia, que é um olho com uma refração muito diferente da outra. Então são necessidades totalmente diferentes. O cérebro já tem que colocar a imagem na posição real, tem que colocar cores na imagem. E além disso, entender de forma individual o olho direito e o olho esquerdo. No caso do 3i, com a tecnologia da harmonização binocular, pelo fato de ter esse equilíbrio de passagem de luz, o cliente tem um foco, uma percepção muito mais rápida comparado aos multifocais abaixo. Essa tecnologia da harmonização binocular só tem no 3i e no MyStyle. São os dois multifocais que contemplam a tecnologia da harmonização binocular. E no Visão Simples, o NPU Identity. Essa é a diferença do 3i, a harmonização binocular. A harmonização seria entre uma lente e outra. Exatamente. É entender a necessidade individual de cada olho e mandar uma única informação para o cérebro. Assim ele vai ter um foco, uma percepção muito mais rápida. Estaria talvez correto se eu disser assim, quando eu crio esse óculos aqui, eu olho para a esquerda, eu pego um canto de visão aqui, e aqui dentro interno, tá vendo? O nasal Certo. e o temporal. Os dois para olhar uma distância mais longe. Antigamente não existia essa tecnologia de balanço, Sim. pelo que eu entendo. Não existia essa tecnologia, não era tão avançada as máquinas, que hoje chegou numa perfeição absurda, né? E aí, então ele considera também que quando a pessoa olhar para lá, um olho vai estar olhando uma distância e aqui vai estar olhando para lá. Bom, acho que ficou meio claro. É isso aí. Então ele faz um balanço, um equilíbrio ali no cálculo prismático para gerar uma perfeição maior aí na visão. Isso, considera, né, essa situação aí. Exatamente, considera tudo isso. O que a gente falou é muito comum, né? O cliente vai olhar somente com o canto dos olhos, não quer mexer a cabeça, acaba atrapalhando aí em relação à distorção. O olho pega o ponto da lente errada e acaba gerando uma distorção muito maior, um desconforto muito maior. Com essas novas tecnologias, a gente está diminuindo esse efeito da distorção. Perfeito. Então é isso aí. Hoje é dia... Nós estamos em maio de Já em 2018. 18. Vou falar porque você falou um valor ali, então pode ser que mude a data que você esteja assistindo o vídeo. Porque ficou bom o vídeo, eu vou soltar no ar aí. Pode soltar ou não? Pô, com certeza, solta aí. Esse aqui é o Vinícius, representante da Roya. Das lentes Roya. Ele veio aqui na Matsumoto treinar a equipe. Essa é uma das grandes vantagens de você comprar na Matsumoto, porque nós somos um grupo e assim, a gente acaba tendo um atendimento diferenciado. Não que as outras não tenham, tem muitas óticas aí que trabalham com a Roya fantasticamente. Aqui, pelo fato de ter várias lojas, o Ricardinho tem a nossa assistência técnica, ele tem todos os nossos produtos aí na tabela. O importante é que é um cliente que está há anos no mercado. Quantos anos já está, Ricardinho? Em Londrina 25 anos, 25 mais anos. 20 e poucos anos em Moarama, né? Não era eu, era meu pai. Legal. Isso aí. Já dá uma credibilidade para o cliente aí também. Em relação à tabela de preço, eles sempre seguem a tabela do fornecedor. Então é muito importante para o consumidor final ficar ciente que aqui eles seguem dentro do padrão estabelecido aí no mercado. Não vão cobrar mais pelo serviço prestado. Isso aí, então, aqui, você quer ficar pesquisando, não precisa pesquisar não. Aqui na Matsumoto a gente, usa a tabela de preço sugerido do fabricante. Entende? A gente não coloca uma tabela nossa não. Isso aí. Beleza? Então não caia no conto do desconto, use e veja o preço de tabela. Tabela de fornecedor, exatamente. A original, a que está no mercado. É isso aí, agora veio o meu jabá, né? É isso aí. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Obrigado a todo pela mundo. oportunidade aí. Valeu, galera. É isso aí. Então acho que ficou aí bem explicado a linha Roya. Um grande abraço e até mais.